Esse vazio vai consumir, irá me atormentar se eu não fizer mais nada. Mantenho a calma e vivo a procurar novas conquistas em minha vida. Mistérios vão seguindo além do luto, persisto e busco memórias que deixei pra trás. Enxugo as lágrimas e sigo em frente. Protejo os sonhos e vou carregar no coração e enfim encontrar respostas por onde for. Supero as sombras, na escuridão encontrar luz que vai me guiar. Vou quebrar barreiras que encontrar, deixando o drama pra lá. Vou resgatar meu valor. Não paro agora. Eu sinto que vou ficar mais forte até o fim e conseguir me livrar de toda mundo e maldição. Eu só quero correr em direção ao futuro bem melhor. Vou cair, levantar, estou pronto pra superar o mundo a desbravar, a hora chegou. Sentindo as emoções que parecem bugar quem não segue as regras. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias. E galera, hoje temos um vídeo especial. É um vídeo em conjunto com os membros da minha aliança de teóricos. Os membros que estão fazendo essa teoria junto comigo são o Bonten Teorias, o Byakuya Teorias e o Satoru Gojo. O link da parte 1 dessa teoria vai estar aqui na descrição do vídeo, junto do link dos canais dos outros teóricos. Passa lá pra ver a parte 2. Bom, mas chega de enrolação, que eu não tenho mais o que fazer. Alguns membros da Bonten Teorias em Naruto, episódio 2. Um time de idiotas. Nota: galera, para o conhecimento de todos, que esse nomezinho ridículo de teoria foi criado pelo meu amigo do canal Bonten Teorias. Bom, me se chamaria Teóricos no Mundo Ninja, mas como não fui eu que tive a ideia da teoria, não tenho o que faz. Mas chega disso, vamos começar. O time 25 havia finalmente se encontrado no seu campo de treinamento especial, que era diferente dos outros campos convencionais, pois ele ficava ligeiramente mais afastado do resto da vila. Além disso, grande parte do terreno era coberto por águas cristalinas, com áreas de terra como pequenas ilhas, além de toda a área ser cercada por árvores enormes. O campo era incrivelmente exótico, o que deixou o time 25 mais desconfiado ainda, pois embora eles estivessem com um sensei autorizado, tava na cara que ele era muito novo ainda. Além do seu campo de treinamento parecer um pântano isolado da vila. Porém, antes que eles pudessem dizer alguma coisa, Hirofumi dá um passo para trás e pula na direção de uma pequena ilha afastada no meio do campo de treinamento. Ele olha para os três meninos e diz: muito bem, biribinha, preguiça e entaí, esse vai ser um treinamento especial para saber se vocês estão realmente aptos a começar a atuar como ninjas. Aquele comentário de Hirofumi deixou todos meio confusos. Como assim aptos? Lucifer, cheio de curiosidade, pergunta o que ele queria dizer com aptos a começar no mundo ninja. Hirofumi então olha nos olhos de Lucifer e com um sorriso irônico diz: bom, vocês farão um teste bem simples. Caso vocês não passem, eu mandarei um relatório para o Hokage e os três deverão retornar. E começa a Academia Ninja tudo de novo. Simples. A afirmação de Hirofumi deixou os três em pânico, pois eles não sabiam que aquilo era possível. Gilgamesh rapidamente começa a gritar e diz que aquilo não era justo e que ele não queria ter que refazer a academia. Hirofumi de repente fica de cara fechada e no tom sério diz: então e simples, vença o desafio e me mostre que não é um peso morto. Gilgamesh fica em choque com a resposta dada. Enquanto isso, Bakugou ficou apreensivo, pois não sabia dizer se o sensei deles estava falando a verdade ou somente estava os provocando. Porém, antes que ele pudesse continuar a deduzir, Hirofumi diz: muito bem, que comece o teste, e um teste bem simples. Ficarei aqui nessa ilha. Dentro de meus bolsos tenho 3 cartas especiais, cada uma delas vale uma vaga no time e te livra de ter que voltar para a academia. Você só tem que conseguir os 3 e todos passaram. É simples. Ao final da explicação, os 3 realmente concordaram que aquilo era realmente fácil. Porém, algo intrigava o Lucifer, porque ele estava aplicando um teste tão fácil assim. De repente, uma ideia vem na cabeça
cabeça de Lúcifer. Porém antes que ele pudesse falar, Hirofumi dá início ao teste, e Gilgamesh, confiante que iria conseguir impressionar Charlie, avança com tudo na direção de Hirofumi. Porém assim que pula em direção da ilha que ele estava, um enorme tentáculo rosa e cheio de ventosas sai da água e entra na frente de Hirofumi, o protegendo e fazendo com que Gilgamesh seja forçado a recuar para uma ilha do lado. Assim que pousa, Gilgamesh fica puto e começa a gritar perguntando que droga era aquela. Hirofumi dá um sorriso de canto e diz que eu não faria nada nesse teste, porém eu nunca disse que vocês não teriam nenhum adversário. Hirofumi então começa a acariciar o enorme e pegajoso tentáculo e diz: essa é a minha parceira, Yoru. Eu fiz um contrato com ela e o desafio de vocês continua o mesmo. Peguem os passes. Porém para fazer isso terão que passar pela Yoru. Bom, acho que já me expliquei demais para vocês. Vamos continuar. Após falar isso, mais 7 enormes tentáculos saem da água e ficam em volta de Hirofumi, formando uma posição de batalha. Lúcifer voou aquilo e cerrou os dentes de raiva, percebendo que aquilo seria um porre. Porém Bakugou chama a atenção de Lúcifer e diz que ele queria tentar uma coisa, mas precisaria da ajuda de Lúcifer para distração. Lúcifer não fica muito animado com aquilo, pois embora Bakugou fosse seu amigo, ele sabia que ele não era o melhor em fazer estratégias. Nisso, assim que Bakugou faz um sinal para Lúcifer, o mesmo parte para cima de Hirofumi. Porém como esperado, os tentáculos do polvo agirão de forma automática e bloqueiam o ataque Lúcifer. Nisso, enquanto Hirofumi estava de costas, Bakugou surge por trás e joga várias kunais com papéis bomba acoplados, que foram defendidos. Porém assim que os tentáculos ativam, explodindo o tentáculo e criando uma enorme nuvem de fumaça, aproveitando a brecha, Bakugou entra na nuvem, acreditando que Hirofumi deveria estar de guarda baixa. Porém assim que ele entrar na nuvem de fumaça, ele rapidamente rebatido para longe, dando de cara numa árvore. Ele então se apoia em um galho, porém acaba sendo pego por uma substância pegajosa e escuro que estava na árvore, prendendo seus pés e uma de suas mãos. E assim que olha para Hirofumi, percebe que os tentáculos que ele havia explodido ainda estavam intactos, somente meio queimados. Hirofumi via Bakugou colado na árvore e diz: nossa, essa foi uma atitude bem sabia, uma distração com ataque pelas costas. Porém seus papéis bomba não serão suficiente para passar pela pele da Yoru. Porém admito que me impressionou sua tática. Lúcifer fica irritado com Bakugou ao ver que o cabeça de vento, só seu amigo, realmente achou que uma dúzia de papéis bomba seriam o suficiente para derrotar um bicho gigante soltador de tinta. Gilgamesh por outro lado percebe que o seu sensei parecia estar realmente impressionado com as habilidades de Bakugou, o que faz ele pensar que ele pudesse escolher ficar com Bakugou e reprovar ele. Então em um ato de desespero, Gilgamesh dá mais uma investida contra os tentáculos. Porém dessa vez ele vai e grita: eu não sou como eles, eu vou mostrar pra Charlie o quanto eu evolui. Correntes do céu. De repente várias correntes douradas saem das costas de Gilgamesh, que começam a se amarrar nos tentáculos fazendo um nó. Gilgamesh fica parado em uma ilha se achando vitorioso. Porém do alto da árvore atrás dele, Bakugou e Lúcifer começam a rir muito da cara de Gilgamesh, que não entende nada até perceber que até o Hirofumi começou a rir da cara de Gilgamesh, que fica puto e pergunta do que eles estavam rindo. Nisso Bakugou olha direto para ele e fala: isso e sério, cara, correntes do céu, que nomezinho mais bosta, hein? O que vem depois, lança divinária. Após essa humilhação do Bakugou, Gilgamesh fica puto. Porém isso não dura muito, pois ao olhar para Hirofumi percebe que suas correntes haviam conseguido se enroscar e prender todos os 8 tentáculos do polvo. Porém assim que olha todo orgulhoso para o Hirofumi, percebe que ele o encarava de forma séria. Nisso Hirofumi levanta a mão, e com um estalar de dedos os tentáculos deslizam e se soltam com facilidade. Gilgamesh fica pasmo enquanto as suas correntes caíam na água. Nisso Hirofumi chama sua atenção e diz: eu tenho que admitir, esse ataque seu foi realmente impressionante. Porém é uma pena, mas todos sabem que polvos são artrópodes e seus esqueletos são de cartilagem. Além disso a pele deles é super viscosa. Eu lamento, mas suas correntes não funcionam na Yoru. Hirofumi então dá um comando e um dos tentáculos pega as correntes de Gilgamesh e puxa ele com tudo agarrado e o apertando. Nisso Lúcifer tentava pensar no que poderia fazer. Porém 7 dos 8 tentáculos de polvo retornam
não pra água, tirando o que segurava Gilgamesh. Hirofumi então sem mais defesa diz que essa iria ser a escolha final pro Lúcifer. Ele teria que escolher deixar que ele afogasse Gilgamesh e Bakugou usando Yoru, porém ele poderia pegar todos os passes, ou então admitir derrota. Porém os três teriam que retornar à Academia Ninja. Lúcifer nesse momento fica incrivelmente tentado, a oferta de passar e se livrar do talarico do Gilgamesh parecia incrível, porém a vida de Bakugou estaria em risco, porém ele também não queria ter que retornar à academia. Nisso Lúcifer reflete sobre as opções e se pergunta o que sua irmã iria fazer, e após pensar Lúcifer ergue as mãos e se rende perante Hirofumi, que suspira e acaba soltando Gilgamesh e usando um tentáculo para soltar Bakugou, assim falando para Yoru que ela já podia ir. Nisso o povo acaba sumindo numa nuvem de fumaça. Hirofumi pede para que os três venham até ele. Em sua cabeça Bakugou imagina que ele irá retirar suas bandanas e os mandar de novo para a academia. Porém assim que eles se reúnem na frente dele Hirofumi olha para eles e diz: o resultado desse teste foi um fracasso total. Bakugou, a sua autoconfiança em claramente depender dos papéis bomba fez com que você não prestasse atenção no campo de batalha, fazendo você cair numa armadilha tão básica quanto aquela. Gilgamesh, sua pretensão e arrogância faz com que você não pense antes de agir. Além disso, a sua falta de conhecimento básico fez com que seu jutsu fosse ineficaz. E por fim Lúcifer, a maior decepção do teste, você não foi capaz de tomar nenhuma decisão concreta, só serviu para auxiliar o plano do Bakugou e rir do Gilgamesh. Além disso você decidiu desistir em vez de passar no teste sozinho. Hirofumi finalmente dá seu veredito e olhando nos olhos dos três diz: então por causa de todos esses pontos que eu falei, meus parabéns, os três passaram no teste. Nesse momento os três ficaram de cara no chão, eles não estavam entendendo como eles teriam passado no teste depois de tudo que ele havia dito. Porém antes que qualquer um deles pudesse dizer alguma coisa, Hirofumi dá as costas e sai dizendo que queria os ver no dia seguinte para sua primeira missão e sai de lá numa bomba de fumaça, deixando os três sem entender nada e com muitas dúvidas no ar. Mais tarde naquele dia Hirofumi se reúne para fazer um relatório direto pro quarto Hokage. Ele pergunta sobre o que ele achava sobre seu time designado. Hirofumi diz: bom, eles são um time de idiotas, além de todos serem arrogantes e impacientes. Dito isso, eles também me surpreenderão hoje. Eles não são exatamente o que eu imaginei. Aquele tal de Bakugou até que é um pouco astuto e nem tão idiota quanto eu pensei. Eles até teve uma boa ideia de estratégia. Já Gilgamesh me surpreendeu, ele capaz de criar correntes de chakra. E isso é bem impressionante. Já o Lúcifer, eu vi a ficha dele na academia, então nem precisei testar as habilidades dele. Porém o temperamento dele é um mistério que eu quero compreender melhor. Antes ele parecia nem ligar com a vida dos outros. Porém quando eu o confrontei, ele demonstrou um pingo de preocupação, o que me intriga a continuar. Após esse relato de Hirofumi, o terceiro Hokage fica fascinado com o relatório de Hirofumi e diz que está muito ansioso para ver eles se saindo na sua missão, dando a ele uma ficha sobre a primeira missão do time 25. Enquanto isso Lúcifer estava em seu quarto pensativo sobre tudo que o seu sensei havia falado sobre ele, pensando que ele realmente estava certo. Então Lúcifer escuta alguém batendo na sua porta. Era sua irmã Charlie, preocupada com ele, pois ele havia se trancado no quarto desde que chegou do seu primeiro dia como ninja, e não havia comido nada. Lúcifer então vai e abre a porta para Charlie, que pergunta novamente se ele estava bem, e Lúcifer pergunta se ela achava que ele era alguém covarde e indeciso. Charlie não entendia do porquê o irmão perguntar aquilo, porém diz que o achava alguém inteligente e muito responsável e que ela o amava muito. Lúcifer então abraça sua irmã e a agradece. Na manhã seguinte os três se reúnem para sua primeira missão, e assim que chegam se deparam com: bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou o Mauá. Bom galera, se gostou do vídeo deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para receberem notificação de quando sair vídeo novo. Bom, até o próximo.